Saudação de paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma semana, mais uma jornada de estudo da Palavra de Deus, aonde estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre do ano de 2025, publicada pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que traz consigo esse tema, Em Defesa da Fé Cristã, comentada pelo nosso muito digno pastor Ezequias Soares. Ezequias Soares, com muita profundidade e maestria, escreveu esta lição para nossa edificação, crescimento intelectual e espiritual, para que nós ficamos inseridos dentro de um contexto de conhecimento de forma abrangente da palavra de Deus. E a lição de número 3 é a lição ao qual nós vamos estar estudando no decorrer da semana, que traz consigo o seguinte tema: a encarnação do Verbo. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Como de costume, nós estamos estudando os temas sugeridos pela leitura diária. Toda lição ela vem com o plano de leitura diária, trazendo consigo um tema para cada dia da semana para estudar. E hoje vamos estudar o seguinte tema. Hoje é segunda-feira, do mês de janeiro. Hoje é dia 13 de janeiro do ano de 2025 e nós vamos estudar o seguinte tema: o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. O versículo-chave está no livro de Lucas, capítulo de número 2, do versículo de número 40 ao versículo de número 52. Os versículos-chave que nós vamos estar estudando está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 2, do versículo 40 ao versículo de número 52. Vamos para a leitura da palavra de Deus, que diz assim: O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Estes textos, esse texto e esses versículos ao qual eu acabei de fazer menção, acabamos de fazer esta leitura, vai provar a humanidade do Senhor Jesus. Jesus se encarnou e viveu de forma humana, respeitando todo o ciclo da vida humana. E mesmo assim também respeitando as exigências da lei, da cultura, da tradição do seu povo. Quando eles subiram para Jerusalém, eles estavam ali cumprindo um mandamento de todos os homens subirem para Jerusalém para celebrarem a festa da
Páscoa que ocorria anualmente e era de costume toda a adjacência subirem para Jerusalém para celebrarem as festas que eram celebradas anualmente em Jerusalém. Jesus, aqui nesse texto, tinha 12 anos de idade. E o texto é bem enfático, bem claro, em nos dizer que o Senhor Jesus, ele fortalecia em espírito, ele era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Embora Jesus fosse um ser humano, o Senhor Jesus, ele crescia como qualquer outro ser humano, respeitando o ciclo da vida, né? E se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O cuidado de Deus, o zelo de Deus estava sobre o menino Jesus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E o texto ao qual nós lemos, ele vai ser bem explícito, bem claro. No versículo 52 vai dizer que e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quando Jesus ficou ali em Jerusalém, no meio dos doutores, interrogando-os, perguntando, questionando, conversando a respeito das coisas de Deus, Jesus estava assentado como um aluno, como um menino que se assentava aos pés dos mestres em Jerusalém para aprender a palavra de Deus. Embora sendo o verbo encarnado, embora sendo a própria palavra encarnada, ele respeitou o ciclo da vida humana. Ele se assentou para aprender com os doutores e até mesmo interrogá-los, porque o texto diz assim, versículo de número 46. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, Jesus parou para ouvir os doutores e interrogar os doutores. Porque era normal em Jerusalém, na tradição judaica, os filhos de 12 anos se assentarem aos pés dos rabinos para aprender a palavra de Deus, para ouvir as grandezas de Deus, porque estes homens, eles tinham um conhecimento vasto a respeito das leis de Deus, principalmente os escribas, os mestres, os doutores dentro de Jerusalém. Então, este texto vai nos mostrar que Jesus respeitou todo o ciclo humano. Ele era um Deus encarnado humano. Ele respeitou a vida humana. Ele não se assentou diante dos doutores para mostrar que ele era o verbo. Ele só se assentou para provar para nós que ele respeitou. E a Bíblia vai dizer no 47, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. É bem provável que houve um diálogo entre Jesus e os doutores, e ele respondia aquilo que os doutores perguntavam, e todos se admiravam no conhecimento que Jesus tinha. Jesus, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Um exemplo para nós, crescermos diante de Deus e diante dos homens. EBD, uma escola onde você cresce de forma intelectual e espiritual. Lembre-se, a sua vida é uma dádiva divina. Viva ela para a glória de Deus. Não desperdice, faça a sua vida valer a pena. Um abraço do seu irmão em Cristo, de Carlos Campos.